boa tarde, a graça e a paz. Estou muito feliz de estar aqui e é lindo ver o que Deus está fazendo. Só ouvir esses dois testemunhos já fiquei muito contente, porque às vezes são coisas que a gente não sabe, Deus está fazendo muito mais do que a gente pode pensar e imaginar. Eu tenho visto isso e estou muito feliz de encontrar alguns amigos aqui, pessoas que lutam pela mesma causa, pelo mesmo sonho, pela mesma missão, e na minha cidade, né? Porque a gente às vezes viaja o Brasil todo falando desses temas e não tem a chance de estar junto com o pessoal que mora mais pertinho, né? Então é muito legal. Eu estou muito feliz no dia de hoje por estar aqui. Também vivemos dias bem intensos aí, os últimos dias. Quero contar um pouquinho para vocês sobre isso. Mas antes... Bom, me deram um tema bem espinhoso, né? O Samuca me ama bastante, né? Como é que é o meu tema mesmo? Um negócio lá de política, de dualidade na política. Falei, caramba, Samuca, você me ama, né? Mas vamos lá, eu vou começar com um testemunho, depois para honrar o tema, né? Eu vou fazer uma abordagem aí ao pedido do Samuca. Mas a minha história, eu sou missionário, e a minha história vem dessa inquietude, né? Com relação à relação da igreja com a cultura e o diálogo com a sociedade e a relevância da igreja. Hoje já foi apresentado aqui uma iniciativa que está mudando a realidade, uma unidade prisional. E quando eu estava começando meu ministério, não sabia nem o que eu ia fazer direito, eu fui convidado para dar umas aulas no Rio de Janeiro e me convidaram para a inauguração de um projeto social. Eu sempre conto esse testemunho, em Vigário Geral, que é uma favela do Rio, uma comunidade. E tinha acontecido a chacina de Vigário Geral, alguns lembram, né? E quando eu fui na inauguração daquele projeto social, tinha um sociólogo responsável pelo projeto, não cristão. E aí eu via que tinha muitas igrejas na comunidade, né? E eu perguntei para ele, qual é o papel das igrejas aqui na comunidade? Qual é a relevância e influência que elas têm, né? Bem ingenuamente, bem coração aberto, né? E aí ele, sociólogo, falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou, eu não acredito em grupos que falam de amor, mas só ministram as necessidades dos seus próprios membros. Só isso. Eu não acredito em grupos que falam de amor, mas só ministram as necessidades dos seus próprios membros. Eu levei um choque completo, porque poucas vezes eu vi alguém no nosso país diretamente questionar a fé e a legitimidade da igreja. E ali eu estava vendo um. Isso foi há uns 25 anos atrás. E eu decidi que eu trabalharia para nunca mais ouvir esta frase da boca de um incrédulo no Brasil. E isso nós temos feito há 25 anos. Mobilizado a igreja para ser agência de transformação, de sinalização do reino de Deus. E aí nós começamos servindo. Aí o pastor Davi falou um pouquinho, a gente começou o nosso trabalho na Fazenda Rio Grande. Eu queria ir para uns lugares mais difíceis, porque eu acho que a igreja vai onde ninguém mais quer ir. Amém? Então, naquela época, a Fazenda, de fato, tinha alguns indicadores bem negativos e a gente começou um projeto, um trabalho, com 20 crianças. E eu e minha família, minha esposa está aqui, minha filha Natália, levanta sua mãozinha, minha querida, vai lá. Nós ficamos 14 anos servindo naquele lugar. Inclusive, a Natália é fazendense, nasceu lá, no Hospital Municipal lá. A gente fez uma festa lá. E esse trabalho com 20 crianças foi crescendo e a gente foi implantando outras unidades do CAD. Hoje somos 11 unidades, atendendo 18 mil pessoas. Nos projetos de intervenção social, a gente acabou de fechar o relatório do ano passado, mais ou menos 10 mil pessoas no ano passado participaram de eventos de formação que o CAD promoveu. Eu estou bem contente porque a gente acabou de inaugurar a nossa mais nova unidade no Rio de Janeiro. Estamos dentro do Complexo da Maré. Foi lindo o que aconteceu nos últimos dias, porque o pessoal achava que a gente estava ficando louco fazer um congresso, né? A gente fez a conferência anual do CAD dentro do Complexo da Maré. E o pessoal do Rio jogando contra, tem que ter um plano B, porque não vai dar certo, porque a polícia pode chegar, porque não sei o que. O pessoal do próprio Rio de Janeiro
falando, Maurício é louco e tal, mas nós levamos 500 pessoas de 19 estados brasileiros para a conferência dentro do Complexo da Maré. Foi um tempo maravilhoso, discutindo teologia integral, discutindo missiologia. Estava lá Antônio Carlos Costa, estava lá Edmeia Williams, que tem uma história de transformação do Morro Dona Marta. Morro Dona Marta não é mais considerado hoje um lugar violento no Rio de Janeiro, porque há 20 anos atrás uma missionária foi lá trabalhar com crianças. O morro está transformado. E gente do Brasil todo, e eu nunca vi um lugar, minha esposa está aqui para confirmar, de tanta pujança de vida de Deus naquele lugar. Um dos corais mais lindos que eu, sem exagero, que eu vi na minha vida é o Coral da Maré, com adolescentes e jovens da comunidade. Nós pudemos inaugurar o CAD lá cantando com esse coral. Os traficantes ali, né? Tem ponto de venda bem ali, com um monte de versículo bíblico atrás, né? 1.000 cairão à direita, 10.000 à esquerda, óleo da unção para ungir as armas quando eles saem, eles têm tudo isso, né? Mas nós fizemos esse momento maravilhoso. Depois você pode dar uma olhadinha no Facebook, eu coloquei lá. Então estou muito feliz. Já temos 200 crianças e adolescentes sendo alcançados nos projetos dentro do Complexo da Maré. Mal começou e a comunidade já floresceu o projeto, com voluntariado, com uma igreja mobilizada. E estamos começando também agora, ainda esse ano, um trabalho no semiárido piauiense. Se vocês... A pujança, né? Semiárido puro mesmo, secura pura, é lá. Eles vão estar lá, em um lugar chamado Betânia do Piauí e Capitão Gervásio, né? Alto semiárido piauiense, também vamos começar um trabalho lá. Então estamos desde favelas de grandes centros até semiárido, vilas de pescadores em Pernambuco, em Cabo de Santo Agostinho, o município mais violento do estado de Pernambuco, enfim. Então Deus tem sido muito bom conosco de permitir poder levantar líderes e pessoas e levantar as comunidades com o poder transformador do Evangelho. E tem valido a pena. Aqui na Fazenda Rio Grande, o projeto hoje caminha sozinho, eu não faço mais nada lá, graças a Deus, que era a nossa proposta mesmo. Inclusive a maioria dos nossos educadores sociais, das pessoas que estão envolvidas no projeto, eram crianças assistidas pelo projeto. E hoje estão servindo a sua própria comunidade com aquilo que aprenderam, muitos terminando faculdade, já fizeram faculdade. Então temos visto a mão de Deus realmente operando maravilhas e não há palavras para agradecer a Ele. Bom, como o Samuel pediu para falar sobre esse assunto, né? E eu tenho um trabalho na área da política pública, primeiro dizer que, como estamos num fórum de missão integral, aquilo que eu sempre ensino, né? Não há outra missão possível. Não há outra missão possível. A missão de Cristo ela é integral. A missão de Deus, a Missio Dei, é integral. Tenho até dito, talvez algumas pessoas até não gostem disso, né? Que o termo missão integral, na verdade, é redundante, né? Não precisaríamos falar missão integral. A missão só. Nada é mais integral do que a missão. A Missio Dei, que alguns teólogos falam, né? Deus em missão. E nós somos cooperadores com Deus na missão. Não há nada mais total do que a missão de Deus. Portanto, não há nada mais total e integral que a missão da igreja, porque ela abarca todas as dimensões da vida. Falar de missão integral é falar do senhorio cósmico de Cristo. Nós advogamos o senhorio de Cristo sobre todas as dimensões da vida. Missão integral é mais do que evangelismo e cesta básica. Todo mundo aqui já entendeu, né? Missão integral é trabalhar, é orar, é proclamar, é viver, é sinalizar o senhorio de Cristo sobre todas as dimensões da vida criada. É isso que a Bíblia nos ensina, dentro de um paradigma criação, queda e redenção. A tríade bíblica teológica. Esse ano estamos fazendo 500 anos da Reforma. Os reformadores nos ensinaram isso. A Bíblia é a história de uma criação, de uma queda e de uma redenção. Se Deus é o Criador de todas as coisas, como nós cremos, não pode haver nenhuma dimensão da vida criada sobre a qual Ele não deva governar. Então, aí já começa o fundamento da integralidade da missão, né? Porém, houve uma queda. Ou seja, os plenos desígnios originais de Deus não se cumpriram. O homem pecou, todos nós
sabemos, né, conhecemos o relato bíblico, e a queda afetou. Quais dimensões da criação foram afetadas pela queda? Quem me diz? Todas. E é muito importante o conceito de queda, porque o nosso conceito de queda vai afetar diretamente o nosso conceito de... Qual é o terceiro elemento da tríade? Redenção. Só existe uma redenção porque teve uma queda. Então, se eu acho que a queda afetou apenas a alma humana, como é a ênfase, nossa ênfase teológica e missiológica, então a minha missão, a redenção, vai ser o resgate das almas humanas para terem um relacionamento com Deus através do perdão dos pecados que há em Cristo Jesus. E aí eu baseio toda a minha missiologia nessa visão reducionista, mais fundamentalista, ou seja, a missão da igreja deixa de ser o discipulado das nações e passa a ser o povoamento do céu. Mas se eu entendo queda como depravação total, que é o conceito reformado, ou seja, o pecado afetou todas as dimensões da vida, depravação total não é a intensidade do pecado, depravação total é a amplitude do pecado, ou seja, tudo caiu, aí eu tenho um novo projeto, uma nova noção de redenção, logo um novo projeto missiológico. É o resgate de tudo que caiu. Isso é missão integral. Eu acho isso um fundamento fortíssimo. Não tem argumento contra isso. Os que estão falando contra a missão integral, não é possível, eu não entendo, porque está muito claro nas Escrituras essa tríade. Como dizer que uma teologia com essa fundamentação está a serviço de qualquer outra coisa senão do próprio do próprio Deus e da sinalização do seu reino, e não de nenhuma ideologia, né? A missão da igreja é integral, nada é mais integral do que isso. E aí, o texto que eu gosto de usar, isso está de Gênesis e Apocalipse, tá? Você vê isso em todo o relato bíblico, mas se é para usar um texto, né? O texto que eu mais gosto de usar é o texto de Colossenses, eu vou ler rapidinho aqui, que fala da totalidade do agir, da ação redentora de Cristo na cruz, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo, o quê? Todas as coisas. O sangue de Jesus derramado reconcilia com o Pai todas as coisas. Tudo aquilo que foi tocado pelo pecado, tudo aquilo que é menos do que deveria ser por causa do pecado. O que pode ser mais missão integral do que isso? Não tem como tirar isso das Escrituras. É o senhorio cósmico de Cristo. E aí a nossa preocupação sempre tem sido com a questão da justiça social como um dos componentes que precisam ser redimidos. Porque o nosso contexto exige isso da igreja. O Antônio Carlos ele fala, né, que quando um teólogo norte-americano, europeu, ele sai da sua casa e vai para a igreja, ele não vê um menino pedindo dinheiro na rua, ele não tem medo de bala perdida, ele não vê uma favela do lado de uma mansão, então ele vai elaborar uma missiologia, uma teologia a partir do contexto dele. A verdade, ela é supracultural, ela é eterna, mas a elaboração dessa verdade, a sistematização dessa verdade, ou seja, a teologia e a missiologia se fazem em contexto. Por isso que a gente precisa ter uma missiologia contextualizada. Tem a ver que responda às demandas do nosso contexto, da nossa realidade. Porque a fé, a missão da igreja, o exercício da fé, tem que dar conta da vida real. Senão nós vamos estar brincando de filosofias, de uma ideia muito bonita aqui. E eu não quero dar minha vida por isso. Eu quero dar minha vida pela verdade. Pela verdade vale a pena dar a vida. Mas por uma ideia bonita, mas que não penetra na realidade, não transforma, não dialoga, não dá conta da realidade, não vale a pena. Ninguém aqui quer gastar a vida com uma mentira ou com uma ilusão. Pensar em missão integral é isso, é pensar a aplicação do Evangelho no nosso contexto, as implicações missiológicas disso.
E uma das preocupações que a igreja tem que ter, não é a única, é a questão da justiça social. Porque nós somos a terceira maior comunidade evangélica do mundo, mas somos um dos 10 países mais violentos do mundo. Somos um dos 10 países mais desiguais do mundo. Então tem alguma coisa errada. Estacionamos, aliás, perdemos esse ano posições no IDH, né? O Brasil não avançou nessa área. Como aquele jornalista lá que o Antônio Carlos levou na favela do Jacarezinho, onde ele tem um trabalho, e diante daquela miséria toda, o pastor disse: você vê a miséria onde a gente trabalha? Miséria assim eu só vi no Haiti antes. Aí o jornalista da Al Jazeera virou para ele e falou: mas o Haiti não é a 7ª economia do mundo. Então tem alguma coisa muito errada com o país e com a igreja. Porque se o país vai mal é porque a igreja está mal. Se a cidade vai mal é porque a igreja está mal. Nós somos os sacerdotes da reconciliação. Então, a preocupação foi a nossa preocupação desde o início com a justiça social, e por isso procuramos um contexto que nós poderíamos encontrar de violência e de miséria, de pobreza, na nossa região aqui, na região de Curitiba. E o trabalho do CAD começou, já entrando agora mais diretamente na nossa temática específica de hoje, com entrega de serviços, né? Como fazemos até hoje. Temos projetos, atendemos, como eu falei, chegamos a atender 18 mil no ano passado, projetos das mais diversas diretrizes e dimensões, até casa a gente já construiu nas comunidades. E escola, inclusive nós chegamos até a ter uma escola formal para 170 crianças lá na comunidade. Tenho muito orgulho de dizer que os meus filhos estudaram na escola do CAD. Hoje a gente tem lá robótica, escolinha de futebol, um monte de coisa. Tudo isso é muito bom. Mas um dia eu estava dando uma aula. Nós temos um curso de formação de empreendedores sociais lá no CAD, né? Que é o SEDEC. E falando sobre os diferentes modelos de intervenção social. Falando sobre a diferença entre assistência, reabilitação e desenvolvimento. Principalmente fazendo a comparação da assistência para o desenvolvimento. Porque a igreja tem uma tendência a ser assistencial, para não dizer assistencialista, que é pior ainda, né? A assistência no sentido de só querer satisfazer necessidades urgentes e entregar coisas para as pessoas. Então isso tem um momento, isso é importante, mas quando a situação é emergencial. Passada a emergência, a transferência de coisas para pessoas tem que acabar. Senão você gera problemas. Paternalismo, acomodação, perda da dignidade humana, inclusive. E tem que rumar para um outro paradigma, que é o paradigma do desenvolvimento, que é participativo, que a comunidade tem que ser a protagonista. Eu deixo de ser alguém que faz alguma coisa para alguém, para fazer alguma coisa com alguém. É outro modelo, é mais complexo, envolve diagnóstico, envolve participação, empoderamento. Eu falava da diferença dessas duas coisas, dizia que o CAD faz um pouco de cada, mas cada vez mais a gente tem que fazer desenvolvimento e não assistência, num país como o nosso, né? E aí, quando a gente ouve isso, fica aquela frase muito conhecida: não basta dar o peixe, é preciso ensinar a pescar. Muito legal, muito óbvio. Bom, assistência e desenvolvimento é resumido nisso. Mas aí alguém perguntou: não basta dar o peixe, é preciso ensinar a pescar. Mas de quem que é o rio? De quem é o rio? Ou, e se o rio estiver poluído? Não adianta nada eu ensinar alguém a pescar se ele não puder pescar no rio. E aí, nós que trabalhamos nessa área de projetos, né, projetos sociais, às vezes a gente começa muito ingenuamente: vamos lá, vamos servir o povo, vamos amar o povo, né? A gente tem isso. Vamos expressar o amor de Deus e aquela coisa da entrega de serviços, de amar aquelas crianças, aqueles adolescentes. Mas cedo você percebe que
Por mais que você entregue bons serviços, existe uma dimensão da vida que, se não for transformada e redimida, aquela mesma criança, porque você está dando a vida, ela não vai chegar onde você quer chegar. Porque a escola é ruim, porque o posto de saúde não funciona. Ela não vai conseguir entrar na faculdade, ela não vai concorrer com os outros para pegar o melhor emprego. Ela vai sair mais cedo da escola para poder trabalhar, porque tem que trabalhar para ajudar nas despesas da casa. E, ou seja, com menos anos de escolaridade, ela vai ser um adulto pobre que vai gerar um filho pobre. E aí estou eu gastando a minha vida, recursos e movendo céus e terra para uma coisa que, na verdade, não terá o resultado. Ou não terá todo o resultado que poderia ter. E a gente vê o Robert Lincoln falando em Cidade de Deus, Cidade de Satanás. O pecado do Brasil é maior do que a soma dos pecados dos brasileiros. Que história é essa? O pecado do Brasil é maior que a soma dos pecados dos brasileiros? Tem um pecado que é estrutural. A nação está assentada sobre a iniquidade. É isso, e aí fui entendendo que era isso que o ano sabático, a lei do ano do jubileu, era esse espírito da lei mosaica para que houvesse, era isso que a lei mosaica queria nos mostrar, para que houvesse justiça em Israel. Tanto que no texto que fala sobre isso, ele fala também, para que entre ti não haja pobre. Pobreza é anormal. Pobreza é resultado da queda, é depravação total. Nós não podemos aceitar como algo normal. É uma aberração. No reino de Deus há provisão para todos. E aí Moisés traz isso para Israel. O que é o ano do jubileu? Perdão das dívidas, incondicional, para que as gerações pudessem recomeçar do zero, a partir do mérito, e não uma geração sofrer as consequências dos pecados da geração anterior. E a proteção, uma série de princípios, né? A proteção do órfão, da viúva e do estrangeiro. Quem é órfão, viúva e estrangeiro? Os mais vulneráveis. Havia uma preocupação no estabelecimento de Israel de seguridade social. Está aqui o primeiro, estamos falando de reforma da Previdência, né? Então vamos lá. Primeiro sistema de seguridade social, está na Bíblia, no Antigo Testamento. Não tinha INSS. Quando uma mulher ficava viúva e não tinha mais força para trabalhar, ela ia viver do quê? E aí Deus manda cuidar da viúva. Esse é o nosso Deus. A viúva, o órfão, o estrangeiro representam os que estão em maior condição de vulnerabilidade. Então vamos fazer uma aplicação para o nosso país. Você não pode pegar o Antigo Testamento e querer aplicar ipsis literis hoje. Mas você pode pegar o espírito da lei, né? E pensar quais as implicações disso hoje. Então, por exemplo, era sempre o cuidado do mais fraco, a proteção do mais fraco. Outro dia eu estava vendo uma notícia que os bancos, acho que faz uns 6, 7 meses, um pouco mais, os bancos aumentaram os juros do cheque especial, que o nosso já é o maior do mundo, para se protegerem da inadimplência. Então é o contrário do espírito da lei que está na Bíblia. Aqui no nosso sistema, o mais forte tem condições de se proteger e se protege. Na Bíblia era o contrário. Então, havia uma série de condições, né, que se Israel cumprisse aquelas condições, não haveria de fato pobreza em Israel. Interessante que o mesmo texto, Deuteronômio 15, fala para que entre ti não haja pobre, versículo 4, versículo 7, quando entre ti houver algum pobre, e versículo 11, pois nunca deixará de haver pobres. Porque Deus já sabia o coração de Israel. E nós fomos entendendo que a gente precisava começar a influenciar também nessa área das políticas públicas. E aí a coisa começa a pegar. Mas eu não queria trabalhar com isso. Mas será que isso é de Deus? Será que mexer com militância sociopolítica tem a ver com Deus? Eu sou missionário. Fui chamado para fazer a obra de Deus. E a gente foi trabalhando isso e desmistificando isso, né? Então hoje estamos bem envolvidos com isso. Todas as unidades do CAD fazem o que a gente chama de advocacy, que é incidência em políticas públicas. Estão nos conselhos municipais de direitos de crianças e adolescentes dos seus municípios. Estão nos conselhos municipais de assistência e em outros conselhos que estão relacionados com a sua ação programática que a gente fala, né? Dependendo se atua na área da saúde, da habitação, do idoso e tal.
E até como incentivo até do Gerhard, né, o seu irmão Gerhard está aqui, a gente foi trabalhando essa área. Eu resolvi concorrer ao Conselho Nacional da Assistência para poder também influenciar a política pública da assistência no nível nacional. Primeira eleição perdemos, né, Gerhard, por um voto, porque os evangélicos... Bom, nós representamos o segmento evangélico, não apareceram nem para votar, né? E... estavam lá os católicos, os espíritas, os evangélicos não vão nesses negócios porque não é de Deus, eles estão muito ocupados povoando o céu, né? Mas agora, em junho do ano passado, a gente conseguiu entrar, né? Então eu estou no CNAS, fizemos uma cobeligerância aí, Francis Schaeffer, né? Você se unir a outros que pensam diferente de você em termos doutrinários, sem abrir mão da sua convicção, para um fim de objetivo comum, para o bem comum, o bem da coletividade. E aí, com o apoio de organizações espíritas e católicas, eu fui eleito para o CNAS. Então a gente tem militado nessa arena das políticas públicas. E nosso trabalho na Aliança Evangélica também é incentivar a igreja brasileira a influenciar isso. Se alguém sabe essa área, se alguém quiser saber um pouquinho mais, tem duas cartilhas para download gratuito no site da Aliança Evangélica Brasileira. Uma é Como Minha Igreja Pode Influenciar as Políticas Públicas no Meu Município, e outra é Evangélicos e Transformação Social, Cidadania e Cultura Participativa, uma história assim, que fala tanto do embasamento bíblico quanto do embasamento histórico, para que a igreja possa se envolver nessa área. Mas eu queria dando esse pano de fundo do testemunho, do meu testemunho, do testemunho da minha organização e da importância da igreja se envolver na arena das políticas públicas, eu quero falar sobre a questão da superação das dicotomias e do dualismo. É esse o tema dessa música. É um título esquisito lá, mas é mais ou menos isso. A superação da dicotomia direita-esquerda na militância política da igreja. Um tema um pouco espinhoso, porque somos uma igreja ferida nessa área. Somos uma igreja autofágica nessa área. Machucamos a nós mesmos o tempo todo com essas questões. E eu queria fazer uma reflexão para falar desse tema aparentemente totalmente diferente. Contar uma história. Até contei esse testemunho numa reunião e uma pessoa não me entendeu, né? Mas eu vou explicar para você o que eu quero dizer com isso. Eu vou contar, tá bom. Eu vou contar um exemplo de um país, de uma conferência missionária, um exemplo que o Darrell Miller conta, para falar sobre a influência da igreja no discipulado na nação. Uma conferência missionária que houve alguns anos atrás, isso foi em 1996, faz tempo. E estava se falando do crescimento do evangelho no mundo. Havia um clima de euforia, né, no ar, porque o evangelho cresce e tal, todo mundo animado, dando glória a Deus. E aí se levantou uma preletora, uma senhora negra, que ela começou a palavra dela assim: eu venho de um país que é um país cristão. Meu país já foi alcançado pelo evangelho. 90% da população do meu país é cristã. Glória a Deus. Eu venho de um país que já foi um lugar de avivamentos, inclusive celeiro de missões para toda a África. Glória a Deus. Nos finais de semana, no meu país, as igrejas estão lotadas. Glória a Deus. Você sabe qual é o nome do meu país? Ela disse. Ruanda. E quando ela falou isso, ficou aquele silêncio, né? Porque isso aconteceu em 1996 e em 1994, Ruanda foi palco de um genocídio. Duas etnias, né, os Tutsis e os Hutus, com séculos de hostilidade, aconteceu um fato que desencadeou uma guerra entre as duas etnias. Em um país de 8 milhões de habitantes, se eu não me engano, 1 milhão morreram. E mais 1 milhão teve que sair como refugiados de guerra. E não foi uma guerra de metralhadoras, não. De bombas.
Foi pauladas, pedradas. Eu tinha que ver o rosto da pessoa para matar essa pessoa. Você tinha cristãos tutsis e cristãos hutus. Igrejas tutsis e igrejas hutus. Um matou o outro. O evangelho que chega, que penetra horizontalmente, mas que não penetra verticalmente na cultura, redimindo a cultura. É um exemplo histórico e recente. O poder de reconciliação do evangelho não foi pregado e vivido numa coerência tal que teve autoridade e força para penetrar na cultura, restaurando e redimindo a hostilidade que havia entre essas duas etnias. E aí aquela famosa frase, muito importante: se a igreja não discipular a nação discipulará a igreja. Não existe 0-0 nesse jogo. Não existe empate. Alguém vai vencer a batalha das mentes e corações. Então, quando nós vimos na última eleição líderes cristãos de direita e esquerda se atacando com mais ferocidade e raiva do que os próprios pagãos, vou usar esse termo, os próprios incrédulos, é exatamente o que aconteceu em Ruanda, só que em outros termos. Nós não temos o ódio étnico interracial, mas nós tivemos um outro tipo de ódio. Não levou à morte física, mas deixou algumas pessoas doentes e de cama. E quase acabou com alguns ministérios. Falei essa história, o cara não entendeu. Eu falei, você está querendo dizer que a gente não tem nada a ver isso com o Brasil? Ele não entendeu o que eu estou falando. Eu quis dizer o seguinte, que qual é o grande orientador da nossa visão de mundo enquanto igreja? Naquela parcela da igreja de Ruanda, era a questão étnica racial. Não era o próprio evangelho. E da nossa igreja? Então, eu quero falar um pouquinho sobre essa dicotomia, a superação dessa dicotomia. E ao invés de reinventar a roda sobre esse tema, eu quero me basear em dois autores. Um é no artigo excepcional escrito pelo Ronaldo Lidório sobre isso, e outro em alguns artigos, alguns escritos do Richard Rohr também, que ele fala da superação do dualismo em geral, para que a gente possa de fato viver um evangelho integral, um evangelho pleno. E a linha mais ou menos que o Ronaldo Lidório colocou no texto dele foi acerca da preocupação de submeter o evangelho a sistemas culturais, científicos, políticos ou partidários de qualquer ordem. Os valores do evangelho, o evangelho está muito acima de qualquer um desses sistemas. Os valores do evangelho promovem a verdade, a liberdade, a justiça. Ele não cega, mas aguça a nossa cidadania, mas ele não pode se tornar refém de nenhuma outra visão de mundo. O evangelho é uma visão de mundo. A fé cristã é mais do que uma experiência subjetiva, individual e mística que a pessoa, que o indivíduo tenha com Deus. A fé cristã é uma visão de mundo. Portanto, ela não pode ser refém, ela não pode ser subestimada por nenhuma outra visão de mundo em qualquer um desses sistemas. Tentativas de igualar os valores do evangelho aos sistemas sociais, sejam eles culturais, científicos, políticos ou partidários, resultarão necessariamente em frustrações e distorções, pois não se consegue confinar os claríssimos raios de sol, agora palavras do Ronaldo Lidório mesmo, não se conseguem confinar os claríssimos raios de sol em frágeis caixinhas de papelão. Porque tudo que o homem constrói, na verdade, é isso, frágeis caixinhas de papelão. E aí, ele vai contar algumas, isso já é comum na história da igreja, né? A partir do século III, contando sobre os cristãos que se encantaram com o apoio e os favores do imperador Constantino, que fez a religião cristã, a religião oficial do império, associando o evangelho ao Império Romano. A igreja paga um alto preço, até hoje, por causa disso. Inclusive a rejeição do mundo islâmico. O evangelho é confundido com o ocidente.
No colonialismo também do século XV e XVI, a igreja promoveu o evangelho associando a um sistema cultural, no caso o sistema europeu, proclamando-os como complementares. Nos dias de hoje, o evangelho tem sido associado a estruturas culturais, às vezes linhas de pesquisa científica e também a posicionamentos sociopolíticos. Mas o evangelho é muito mais do que isso. Temos visto o debate, esse debate é global, essa polarização global, vai da eleição dos Estados Unidos à eleição no Brasil, permeia várias sociedades. Perante esses quadros, precisamos nos lembrar que o evangelho não se conforma com o mundo, mas o confronta, expõe, redime e julga. Por isso o evangelho está acima de qualquer um desses sistemas. O evangelho, meus irmãos, não é de direita, o evangelho não é de esquerda. Amém? Ok. O evangelho não é de direita, o evangelho não é de esquerda, o evangelho não é de centro. Não é petista, não é PSDBista, não é republicano, não é democrata, comunista, não é capitalista. Não é da zona sul, da zona norte, dos países ricos, dos países pobres. O evangelho é de Deus, tem origem em Deus, é manifesto por Deus, pela graça e justiça de Deus, para julgar o mundo e redimir um povo que dê glória a Deus. O cristão, no nosso mundo, nós estamos vivendo nesse mundo, né? O cristão tem o privilégio de encontrar em diferentes sistemas sociais diversos valores que têm alguma afinidade com o evangelho. Então é legítimo se posicionar, né? Como políticas públicas que promovem a liberdade e a paz, por exemplo. Ou iniciativas privadas de socorro, de auxílio. Entretanto, os sistemas sociais, prestem atenção nisso, os sistemas sociais não são o crivo de avaliação do evangelho, mas sim o contrário. Em uma perspectiva bíblica, devemos avaliar todas as coisas em qualquer área da existência pela régua do evangelho. Sistemas sociais colaboram para que o homem compreenda a si mesmo e desenvolva padrões saudáveis de vida e relacionamento, mas não o redimem. Só o evangelho redime o homem. Ele vai prosseguindo, né, falando: não são os achados arqueológicos, teorias científicas, posicionamentos políticos e partidários que validam a nossa fé, ao contrário. É pela fé, com os olhos da fé. E com os olhos da fé que devemos olhar para todas as coisas e entendê-las dentro de uma cosmovisão cristã, como reveladas por Deus. Na relação do evangelho com a cultura, e pensando especialmente essa dimensão política, né? Nós vamos ver que o evangelho é supracultural, ou seja, é revelação de Deus a todas as culturas. É multicultural, visa trazer pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações ao Senhor. É intercultural, visto que todas essas pessoas redimidas passam a ter comunhão e fazer parte de um só corpo. É cultural, pois foi revelado por Deus em nosso tempo e na nossa história. E é transcultural, devendo ser levado de uma cultura para outra, e além disso é contracultural, pois confronta o homem em sua própria cultura, trazendo das trevas para a luz. Evangelho é supracultural, multicultural, intercultural, cultural, transcultural e contracultural. Portanto, o evangelho não pode ser refém, não pode ser apropriado por nenhum elemento da cultura. Essa é a arte de Deus. Esse é o sistema econômico de Deus. Esta é a política que Deus quer. O evangelho está muito acima disso. É como se o evangelho fosse, falando da dicotomia direita e esquerda, que a gente quer justamente quebrar, mais direita do que a direita para alguns temas, mais à esquerda do que a esquerda para alguns temas, e se encontrasse no infinito. Uma coisa que vai totalmente à direita e outra coisa que vai totalmente à esquerda, só se encontra no infinito. É lá que está o evangelho. Entenda isso agora. Sabe por que é difícil para a gente entender? Eu vou falar mais sobre isso já já. Meu tempo já acabou, mas vamos lá. Porque a nossa mentalidade é dual. Nós construímos o mundo de uma forma dicotômica. Certo ou errado, bem ou mal, bom e ruim.
E a vida não é assim, o universo não é dual. Então, mais do que quebrar essa noção polarizada da aplicação política dos valores da fé, nós precisamos primeiro quebrar o nosso dualismo. Eu vou falar já mais um pouquinho sobre isso. O Ronaldo Lidório fala então, né? Fujamos das ideias alienantes que propõem uma espécie de clausura cristã, não é isso que estamos propondo, sugerindo que observemos a deterioração da humanidade sem qualquer reação, a não ser o afastamento. Mas também na outra ponta, fujamos das propostas antropocêntricas que desejam tornar o cristão apenas um bom cidadão, a cidade uma boa cidade, como se a igreja fosse vocacionada para ser uma boa ONG com um diferencial de espiritualidade. Aí ele mexe com a gente, né? A gente trabalha em ONG, né? Mas eu acho que é uma boa cutucada do Ronaldo Lidório na gente. Pensar que nós somos uma expressão da igreja. Nós somos um instrumento. Eu trabalho numa ONG. Eu trabalho com desenvolvimento organizacional de ONGs cristãs. Eu amo fazer isso. Mas nós somos uma ferramenta, uma expressão da igreja. O evangelho está muito acima disso. Veja que interessante. Na palavra sagrada, o evangelho é apresentado por uma história. A maior e mais fantástica história de nossas vidas. Qual é ela? Deus amorosamente criou a humanidade para com ele se relacionar, mas a humanidade se perdeu corrompida pelo pecado, cobiçando ser algo diferente da sua própria natureza e se afastando do Criador. Movido por um profundo amor, indizível graça, o Eterno se encarnou em homem, Jesus Cristo, para pagar o preço do nosso pecado, nossa impagável dívida. Ele se fez maldição em nosso lugar, morreu crucificado e o seu sangue comprou para Deus pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações, dando paz aos homens, para que esses possam dar glórias a Deus. A morte não o segurou, pois ressuscitou, sendo ele Rei dos reis e Senhor dos senhores, Salvador de todo aquele que crê. Está presente pelo Espírito Santo, que conduz a sua igreja a amar, seguir e proclamar a todos sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Voltará para julgar vivos e mortos e levar os seus, finalizando este impensável plano de amor, sacrifício, perdão, redenção e glória. Pregar o evangelho é anunciar essa verdade, que tem implicações sobre todas as dimensões da vida, mas é não se permitir submeter o evangelho, colocar o evangelho como a serviço de nenhum desses sistemas. E pensando na questão não apenas política, mas na questão do dualismo, para falar de missão integral lá no CAD, quem já fez o nosso curso sabe, a gente tem uma aula sobre dualismo, né? O dualismo grego, né, Tiago? E aí a gente tenta desconstruir esse dualismo, que na verdade é uma maneira ocidental de ver o mundo, né? O dualismo sagrado profano, que vem da visão de mundo grega, né? O grego, ele via o mundo assim, dessa forma dual. O evangelho chega e para um segmento, para uma parte da igreja, ao invés de romper com a estrutura de pensamento dual, ele se apropria dessa estrutura, ou seja, ele pega elementos da fé, mas a estrutura de pensamento se mantém dual. Ele continua pensando o sagrado profano. Para o grego, tudo que é etéreo, tudo que é espiritual era sagrado, tudo que é físico e material era profano, a matéria era má, por ser matéria. Esse dualismo se mistura com o evangelho, acontece um teísmo de síntese que a gente fala, nasce o gnosticismo evangélico, uma tendência histórica da igreja em super espiritualizar as coisas. Estou feliz com o testemunho dos meus irmãos, porque eu sempre brinco, né? A igreja gosta de fazer vigília de oração pela libertação do preso, mas a Bíblia manda visitar o preso, né? A gente tem uma tendência a super espiritualizar. Isso foi desde os primórdios, foi desde a igreja primitiva, tanto que já no primeiro século teve a primeira heresia gnóstica, que foi a negação da encarnação de Cristo. Se Cristo é Deus, ele não pode ter encarnado, porque divindade e o corpo humano são mutuamente excludentes, são incompatíveis. E aí se negava a essência da fé, que é a encarnação. Tá?
Nada é mais anticristão do que essa super espiritualidade. E por isso que é ensinado nas Escrituras: provai os espíritos. Se algum espírito procede de Deus, ele confessará que Jesus Cristo veio em carne. Na verdade, isso é uma advertência contra o ensino gnóstico. Isso penetra na história da igreja. Esse mesmo dualismo sagrado-profano vira dualismo clero e laicato. No século IV, Eusébio, bispo de Cartago, pregava que tinha dois tipos de vida: a vida perfeita e a vida permitida. A vida perfeita era para clero e aristocracia. A vida permitida era para todos nós: comerciante, agricultor, dona de casa. Ele manteve esse mesmo dualismo, que é, na nossa missiologia, o dualismo, o evangelismo e a ação social. Claro que o evangelismo está na esfera do sagrado e a ação social na esfera do profano. Não colocado nesses termos, mas colocados numa hierarquização de dimensões. Porque a gente só consegue pensar de uma maneira dual. Então, evangelismo, ação social, clero, laicato, fé e obras, sagrado, profano, que é um dualismo que não é bíblico. Interessante, estava nos Estados Unidos há umas 3 semanas atrás, e estava lá, tinha gente de 30 países, de culturas, inclusive, gente do mundo todo, inclusive de culturas que têm uma visão mais holística. Eles são mais integrais, mais integrados na sua visão de mundo, né? Uma visão holística. Mas quando os missionários cristãos chegam lá e pregam o evangelho, a pessoa se converte, ela fica dual. Ela deixa de ter uma visão integral, integrada da vida, e começa a enxergar dessa maneira dual, porque na verdade esse missionário está levando esse mesmo dualismo. E a gente tem ensinado que não haverá missão integral, de fato, sem a desconstrução desse dualismo grego. Isso não é moda, isso não é uma coisa nova, isso aí é da reforma, toda a história da igreja, e um dos lemas da própria reforma protestante era esse. Era a vida coram Deo. Precisamos viver coram Deo, os reformadores ensinavam. Estou numa igreja reformada, né? Chique, né? Então tá bom. O que é isso? Vida coram Deo, coram perante, ou diante de Deu, Deus. Ou seja, diante da face de Deus. O todo da vida deve ser vivido diante da face de Deus. Não existe esse dualismo. Isso é uma construção cultural, isso está dentro da nossa cabeça. Tem inúmeros ensinamentos dos reformadores reforçando isso. E na teologia vocacional, então, mais ainda. Quando Lutero falava coisas como que o trabalho do sapateiro, do artesão, é mais sagrado do que o dos monges, porque esse aqui precisa de fé. O monge, esse aqui já vive em fé. O monge está precisando de fé. Quando Calvino, a própria vida dele, quando ele vai para Genebra, não para salvar almas de Genebra, ele vai reformar Genebra. E quando ele fala, por exemplo, da visão do chamado político, chamado para a arena da política, isso aí é de enlouquecer alguns crentes gnósticos de hoje. Ele diz que a vocação política é muito sacrossanta. Você ser chamado por Deus para atuar na política é um chamado muitíssimo santo, muitíssimo sagrado. Eles desconstruíram esse dualismo na teologia vocacional, vou chamar assim, né? Em todas as dimensões da vida. Isso influenciou também toda uma geração. Ser cristão reformado ou ser cristão evangélico, a gente não sabe mais o que é ser evangélico, né? Então, enfim, mas deveria ser viver essa vida coram Deo e não aceitar esse dualismo, né? E aí o Richard Horton tem trazido alguns testemunhos, alguns devocionais muito nessa linha, bem contundentes. E ele vai dizer algumas coisas que eu destaquei aqui. Não dá para aprofundar nisso. A gente foi de uma parte prática, agora para uma parte mais filosófica, mas não dá para aprofundar tanto. Mas eu vou algumas coisas que ele tem falado, por exemplo, sobre o processo de superar opostos aparentes, descobrindo um terceiro reconciliador que é maior que ambas as partes e não exclui qualquer um deles. Como pode haver duas coisas que são antagônicas entre si, mas verdadeiras? A mente dual não entende. Então vou dizer, Deus Jesus Cristo é 100% Deus e Jesus Cristo é 100% homem. E aí?
Deus são 3 pessoas em um. E aí? A Bíblia não é dual. A Bíblia não é preto e branco. A Bíblia fala de um reino que é para agora, mas ainda não. Como eu posso ter uma coisa que é para agora, mas ainda não é? Só que é para agora, mas ainda não. Duas coisas que aparentemente se excluem entre si são achadas uma terceira compondo uma nova verdade. A Bíblia é assim. O nosso pensamento lógico dual não pega isso. É necessário rendição contemplativa para absorver o mistério. A gente perdeu a dimensão do mistério. Tá? Os pentecostais estão certos. Mistério. Não é à toa que eles falam isso. Falando isso na igreja reformada aqui, hein? Vamos lá. É mistério. Então o Richard Rohr vai dizer isso. Opostos aparentes descobrindo um terceiro reconciliador que é maior que ambas as partes, mas não exclui qualquer um deles. Paulo joga fora contradições aparentes, tais como ideias, por exemplo, carne, espírito, lei e liberdade, macho e fêmea, mantendo ambos, não eliminando nenhum deles, até que ele chegue ao terceiro reconciliador ou ao grande lugar espaçoso, chamado misericórdia ou graça, que resulta de uma nova criação. Então, macho e fêmea compõem essa nova criação, assim como gentio e judeu, assim como lei e liberdade, não são eliminados, chegam numa terceira coisa que abarca as outras duas, que está acima delas. A interação de duas polaridades chama uma terceira, que é o princípio de mediação e reconciliação entre elas. Em contraste com o sistema binário que encontra estabilidade no equilíbrio dos opostos, o sistema ternário não é aquela coisa de yin e yang, aquele troço não que eu estou falando. Tá? Em contraste com o sistema binário que encontra estabilidade no equilíbrio dos opostos, o sistema ternário estimula essa terceira força que emerge como mediação necessária desses opostos e, por sua vez, gera uma síntese em um nível totalmente novo. Não é no mesmo nível. É uma dialética cuja resolução simultaneamente cria um novo campo de possibilidades. Eu tenho um ser que é 100% Deus e 100% homem. Criando um todo novo campo de possibilidades, ele passa a ser o meu mediador e não sou um sacerdote. Jesus traz a terceira força, a situação da mulher apanhada em adultério, por exemplo. Pensa se você está no lugar de Jesus naquela hora. Pegaram uma mulher em adultério. A lei manda apedrejar. As pessoas estão com a pedra na mão. E perguntam, e aí, o que a gente vai fazer? Se ele fala para não apedrejar, está indo contra a lei. Tem um dualismo aqui. Apedrejar a mulher ou libertar? Escolhe, Jesus. Apedreja ou liberta? Nos dois ele estaria em maus lençóis. Aquele que está sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra contra ela. Jesus foi, extrapolou para uma outra dimensão. Ele encontra a coisa que vai colocar os dois binários terríveis em um relacionamento completamente novo e cria um novo reino. Uma outra compreensão. Que golpe de mestre. Porque Jesus não tinha mente dual. Jesus não era ocidental. A língua dele era o aramaico. Uma língua que entende melhor esses conceitos. Só que o evangelho dele foi traduzido para o grego, que é dual. A manifestação do amor está lá na situação, mas você precisa encontrá-la. Essa terceira força existe, porque a trindade é real. Se você está alerta a ela, você será capaz de encontrá-la. É entender a própria trindade. A trindade é assim. O termo não dual parecerá novo aos, aqui Richard Rohr fala, judaico-cristãos ocidentais. Somos nós, tá? Mas, durante séculos, né, ainda mais no Oriente, alguns místicos de todas as religiões tentaram levar as pessoas a esse nível superior, o nível de consciência não dual. Esse nível onde nós podemos ver que as coisas não são totalmente uma, mas também não são duas.
E a gente está falando disso na aplicação disso na política, mas pode ser em qualquer área. As coisas não são totalmente uma, mas também não são duas. E os cristãos não deveriam se assustar com isso, porque aprendem isso com a Trindade. A Trindade é assim. Deus é uma comunidade. Jesus foi o primeiro professor não dual do Ocidente. Viveu no Oriente Médio, aqui eu já mencionei isso, né? Falou aramaico, idioma mais próximo da mente oriental do que da mente ocidental. No entanto, suas palavras foram primeiro traduzidas para o grego e depois se espalhou para o Ocidente, onde o pensamento foi influenciado pela lógica grega. O mundo ocidental tenta entender o ensinamento de Jesus como uma mente dualista, o que provavelmente explica muitos dos seus problemas. Muitos dos problemas da igreja foi tentar entender ensinamentos que são integrais, são holísticos, com uma mente dual. Por isso que nós somos conhecidos não necessariamente, por exemplo, pela nossa tolerância. Nós julgamos, nós somos intolerantes, né? Como igreja. Nós somos normativos. O que é certo e o que é errado, e eu tenho o que é certo e errado, é o mesmo dualismo. Não fazemos esse diálogo com a cultura, porque tentamos absorver essa verdade plena em pacotes justapostos em oposição um ao outro. No entanto, os dois grandes mestres da consciência não dual, quais são os dois grandes mestres da consciência não dual? O grande amor e o grande sofrimento. Tem nos ensinado a entender essa integralidade do Evangelho e da mensagem de Jesus. Tem nos ensinado a entender como que um Deus que é todo poder e todo amor permite o sofrimento. Só uma mente não dual consegue lidar com isso sem botar a sujeira para baixo do tapete e fingir que está tudo bem, porque não está bem para uma mente dual entender isso. Um Deus que é todo amor e um Deus que é todo poder permitiu o sofrimento humano e a injustiça. Irmãos, essa é a palavra que eu tinha para vocês. Que nós possamos ser agentes de reconciliação, entender de fato o que é missão integral, que vai muito além de evangelismo mais cesta básica, é entender a própria missão e os próprios ensinamentos de Jesus, começar vivendo uma espiritualidade não fragmentada nas nossas próprias vidas, entender que tudo que você faz é santo, é sagrado, porque se você não viver isso primeiro, não viver a vida corandeu, você não vai levar isso para a comunidade que você quer transformar. E na arena da política, que nós aprendamos com a nossa experiência recente, o evangelho não é de direita nem de esquerda. Você pode até ter posicionamentos de direita, de esquerda. Às vezes o momento histórico nos leva a ter posições associadas à direita e muitas vezes nos leva a ter posições associadas à esquerda. Mas lembrar a igreja brasileira que nós temos algo muito, mas muito, muito superior a isso. É esse movimento que é pendular, tá? Isso é pendular. Uma hora o pessoal da direita está no poder, a sociedade está numa tendência mais conservadora, pode ter certeza que o pêndulo vai voltar para cá, e a sociedade fica numa tendência mais progressista, não sei o quê, depois vai voltar para cá. Essa é a história da humanidade, isso não é novo. Mas o evangelho está onde? Muito acima disso, lá no infinito. É lá que nós nos encontramos. É lá que a igreja tem que estar gastando a sua energia. Obrigado. Deus abençoe.